É muito comum que vários pacientes que possuem arritmias cardíacas venham tratar com o cardiologista e principalmente o arritmologista. Algumas arritmias cardíacas podem trazer transtornos de ansiedade para o paciente e também o contrário. Alguns pacientes que sofrem de ansiedade podem acreditar que têm arritmias cardíacas. Neste vídeo, eu vou te falar da fluoxetina, uma medicação muito utilizada em pacientes que têm ansiedade, depressão, transtorno do pânico e também podem estar usando alguns medicamentos antiarrítmicos que eu vou falar disso para você. Eu vou te falar a bula completa da fluoxetina, um medicamento antidepressivo muito utilizado no Brasil. Eu vou te falar quais são os efeitos colaterais dessa medicação, quais são as indicações, quais são as precauções que você deve tomar quando faz uso dessa medicação e muito mais. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço o like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia. Seja bem-vindo ao Doutor Arritmia, sou o Dr. Felipe Souza, sou médico cardiologista especialista em arritmias cardíacas. Muitas pessoas que têm arritmia cardíaca podem estar usando alguns medicamentos antidepressivos e não é incomum algumas pessoas estarem utilizando a fluoxetina. Infelizmente, a fluoxetina não é um medicamento muito bom para ser utilizado, como eu vou falar em pacientes que têm arritmia cardíaca, mas eu vou falar isso mais para frente. Primeiramente, eu quero falar para você por que é utilizada essa medicação, quais são as indicações. As indicações da fluoxetina são principalmente no tratamento da ansiedade, do transtorno de pânico, na depressão, nos pacientes que têm transtorno obsessivo compulsivo e também no transtorno disfórico pré-menstrual, a TPM. Os nomes comerciais mais comuns da fluoxetina são Daforin, Fluxene, Prozac, Eufor, Verotina e muitos outros. A fluoxetina ela tem apresentação em comprimidos e também em gotas. Ela tem apresentação de 20 mg em comprimidos e de 20 mg por ml em gotas. A fluoxetina ela age no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, corrigindo aqueles defeitos que temos dos níveis dos neurotransmissores, que são responsáveis por aquelas doenças que eu falei nas indicações. Ela funciona como um inibidor da recaptação da serotonina, então mantendo maior quantidade desse neurotransmissor no nosso cérebro. Agora, quais são os pacientes que não podem utilizar a fluoxetina? A fluoxetina é contraindicada em pacientes que têm hipersensibilidade, ou seja, alergia à medicação. Nos pacientes que usam inibidores da monoaminoxidase, que são esses que eu estou colocando aqui no vídeo, também não devem utilizar essa medicação juntamente com cloridrato de fluoxetina. Outra medicação que não pode ser utilizada é a tioridazina. Essa medicação não deve ser utilizada em quem está usando a fluoxetina. E qual a dose recomendada da fluoxetina? Inicialmente, a dose recomendada é de 20 mg. Entretanto, essa dose pode ser aumentada até 60 mg de acordo com as suas condições, com o seu tratamento e a doença que está sendo tratada. Então, isso vai depender da sua progressão e você não precisa atingir a dose máxima. Vai depender do seu psiquiatra, por exemplo, passar e fazer o tratamento adequado até chegar naquele alvo terapêutico. Esse medicamento não deve ser utilizado em pacientes menores de 18 anos de idade. Nós temos uma condição que pode favorecer a esses pacientes mais jovens a ter ideação suicida. Então, nesses pacientes não é possível utilizar essa medicação. Uma coisa importante que eu sempre falo quando eu trago aqui um ansiolítico, um antidepressivo, é que essas medicações, elas não agem imediatamente. Não é você tomar que você já vai ter os efeitos desejados do tratamento da sua doença. Por exemplo, ao iniciar o uso da fluoxetina, você deve aguardar pelo menos 7 a 10 dias para que ela inicie os efeitos e atinja o seu pico. Não é no mesmo dia que você vai conseguir ter os efeitos da medicação.
A fluoxetina, ela pode ser tomada tanto de estômago cheio ou estômago vazio. Não existe um horário melhor para você tomar. Geralmente os médicos prescrevem de manhã ou no final da tarde. Caso você esqueça de tomar uma dose da medicação e esteja no outro dia, aguarde até o momento do horário estabelecido para você tomá-la. Não dobre de forma nenhuma a dose recomendada. Se você esqueceu de tomar, aguarde a próxima tomada. Uma coisa importante, no caso de superdosagem, ou seja, pessoas que ingeriram acidentalmente ou intencionalmente vários comprimidos de fluoxetina, você deve procurar um médico, um sistema de saúde para que sejam feitas as medidas apropriadas. Muitas das vezes, dependendo do tempo de ingestão, você pode necessitar de lavagem gástrica, outras medidas para realizar a descontaminação da medicação. É importante saber que a fluoxetina ela pode causar arritmias graves se você tomar ela em altas quantidades, o que pode levar até mesmo ao óbito. Agora, vamos para os efeitos adversos e temos que falar sobre esses efeitos detalhadamente, pois isso pode acontecer no uso da fluoxetina. As reações que são muito comuns no uso da fluoxetina são diarreia, náusea, sensação de cansaço, de fadiga, dor de cabeça. Alguns pacientes podem evoluir com insônia e tem uma coisa interessante. Alguns pacientes evoluem com uma síndrome gripal, uma espécie de resfriado, como rinite, sinusite, nariz escorrendo. Isso acontece em cerca de 10% dos pacientes. Todos esses efeitos que eu falei aqui para você, eles podem acontecer em cerca de 10% e consideramos esses efeitos muito comuns. Em termos de reações comuns que podem ocorrer em 1 a 10% dos casos, a fluoxetina pode causar sensação de palpitações, que são aquelas aceleramento no peito, você está sentindo mais os seus batimentos cardíacos ou até mesmo batimentos errados no coração. Ele pode causar em algumas pessoas distúrbios de atenção, diminuição do apetite, pode causar tanto no homem quanto na mulher a diminuição do libido. Muitos pacientes reclamam isso no uso da fluoxetina. Isso pode acontecer em cerca de 1 a 10% dos pacientes que estão em uso dessa medicação. Você já percebeu que nesse canal eu falo sobre medicamentos, doenças do coração e principalmente arritmias cardíacas e marca-passo? Se você se interessa por esse conteúdo, eu peço que você se inscreva e ative as notificações para que você seja o primeiro a assistir os nossos vídeos. Lembre-se, a fluoxetina ela não pode ser partida nem mastigada. Então, se você precisa de doses menores ou utiliza sondas para tomar a fluoxetina, prefira a apresentação em gotas ou líquida para que faça o uso dessa medicação corretamente e na dose adequada. Partir ou mastigar o comprimido, ele não é recomendado, ele não traz melhor disponibilidade. Ele não é recomendado. O intuito de eu trazer a fluoxetina aqui, num canal que eu falo sobre arritmias cardíacas, é que a fluoxetina ela pode potencializar alguns efeitos colaterais de alguns antiarrítmicos, principalmente o sotalol. Ela pode fazer o alargamento do QT e ter um efeito pró-arrítmico. Isso causará na pessoa risco de vida. Por isso, eu particularmente não faço associação de fluoxetina com outros antiarrítmicos. Essa condição deve ser muito bem avaliada com seu médico cardiologista. A fluoxetina é um excelente medicamento, sem dúvida nenhuma. Entretanto, deve tomar cuidado para que não faça interações medicamentosas, principalmente com medicamentos antiarrítmicos ou que façam o prolongamento do intervalo QT. Esse prolongamento do intervalo QT pode causar arritmias cardíacas graves. Se você usa a fluoxetina, eu gostaria que você contasse aqui para mim. Você já teve algum efeito colateral desses que eu falei? Você toma quanto tempo? Se utiliza, não sente nada? Se você gosta de tomar medicação, se ela foi efetiva para você, comenta aqui para mim. Esse é um espaço aberto para a sua opinião. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.